Foi há 30 anos, em abril de 1995, nasceu a DEC Proteste Invest, com a missão de ajudar os consumidores portugueses a tomarem decisões financeiras mais conscientes e informadas. Eu sublinho isto, com total independência e a partir de análises de uma equipa de especialistas na área das finanças, são 3 décadas a promover a literacia financeira dos portugueses. Para celebrar este marco, é do investidor nacional que falamos neste Pode Pensar. Vamos analisar a evolução do investimento no nosso país, o que mudou no perfil do investidor português, quem investia há 30 anos e quem investe hoje. Somos mais esclarecidos financeiramente ou ainda seguimos conselhos e tendências sem questionar? Quais são os produtos financeiros que mais procuram os portugueses e em quem mais confiam na hora de investir? Nas instituições bancárias, nos especialistas da área das finanças ou nos influencers digitais financeiros? Tornamo-nos mais tolerantes ao risco ou continuamos conservadores? Hoje, a oferta do investimento é muito mais ampla do que há 30 anos, mas também acarreta novos riscos e desafios. Quais são eles? É o que vamos tentar perceber. São estas questões que trazemos hoje aos microfones deste Pode Pensar. Vamos também sublinhando o impacto que a DEC Proteste Invest tem tido na construção de uma cultura de investimento mais informada e transparente. Eu sou o Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Proteste, vou refletir sobre este tema com os meus convidados e temos assim comigo o João Duque, economista, aliás, tenho assim comigo o João Duque, economista, presidente e professor catedrático de Finanças do ISEG, entre muitas outras coisas, e também o João Sousa, analista financeiro e coordenador da DEC Proteste Invest. E começo já por si, João, primeiro dando os parabéns. É necessário fazê-lo, os parabéns, é necessário, obrigatório e deve-se fazê-lo pelos 30 anos da DEC Proteste Invest. E o João escreveu recentemente, e eu vou passar a citar, e também isto a propósito deste importante marco, e agora passo a citar: desde o início, a principal missão da DEC Proteste é ajudar o consumidor a gerir as suas poupanças. Passaram 30 anos e muito mudou. Fim de citação. Começava já por aí, João. O que é que mudou assim, resumidamente? Bem, em 30 anos, de facto, muito mudou. É quase uma vida. Em abril de 1995, a DEC Proteste Invest nasceu com a designação de Poupança 15. Sim. Os problemas de então, alguns ainda se mantêm. O investidor português mantém uma característica excessivamente conservadora, ou seja, tem bastante aversão ao risco. E os problemas que então mais envolviam o consumidor era pouca informação, porque, portanto, na altura não havia internet, não havia os meios de comunicação de acesso livre sobre informação financeira como os que há hoje. Sim. Os clientes bancários estavam muito limitados à oferta dos produtos que lhe eram oferecidos pelo banco onde eram clientes, porque os bancos, na altura, vendiam apenas os seus próprios produtos financeiros. Portanto, não havia supermercado de fundos, não havia plataformas de investimento como há hoje. E, portanto, era mais difícil... E os próprios bancos hoje em dia já oferecem produtos que muitas vezes não são baseados no banco. Certo, é como disse, já existem, portanto, plataformas de investimentos digitais e existem também supermercados de fundos. Alguns bancos possibilitam aos seus clientes a oferta de fundos geridos por entidades estrangeiras, que nada têm a ver exatamente com o banco propriamente dito. Portanto, na altura, era mais difícil para o consumidor enredar-se fora da teia que o próprio banco fazia à sua volta. E, portanto, tinha menos informação. Só um especialista que se aventuraria, não é? Só um especialista. Tinha menos informação, era mais difícil comparar os produtos financeiros e, portanto, tinha uma visibilidade muito mais reduzida. Portanto, nós fizemos um trabalho de disponibilizar informação de qualidade, credível, independente e sempre com o comparativo de todo o mercado, para dar a conhecer as melhores opções, independentemente de ser do banco onde o consumidor é cliente ou se tem vantagem em sair desse campo. O João está lá desde o início, portanto acompanhou bem a evolução dos tempos, passou por tudo. Desde na altura éramos os meninos, os bons alunos da Europa, ainda me lembro, os bem comportados, os que mostravam
possibilidades de vir a ser grandes. Depois veio a crise de 2007, 2008. Ainda antes eu recordo a entrada do euro. De um período que para muitas pessoas hoje em dia são verdades inquestionáveis, mas que na altura eram dúvidas que assolavam os portugueses. Eu recordo-me Tais como? das dificuldades de saber se Portugal seria um dos países a entrar no pelotão da frente que seria fundador do euro. Sim. E isso de facto veio a acontecer. E vocês tiveram aí uma primeira vitória, não foi? Sim, de facto, no início, em 1995, tinha havido no ano anterior, em 94, uma subida acentuada das taxas de juro e, portanto, as taxas de juro em Portugal eram muitíssimo elevadas. As taxas de juros a 10 anos da dívida portuguesa na altura rondavam os 12%. Sim, exatamente. E nós pareceu-nos que era um bom conselho para os investidores, porque acreditando que Portugal iria conseguir entrar no euro, que as taxas teriam que ter uma tendência descendente, fortemente descendente, nos anos seguintes. E assim aconteceu. Aconselharam o que exatamente? Tentámos aconselhar fundos de investimento, porque são de maior fácil acesso para o pequeno forrador, não é? Para o pequeno investidor. Sim. Mas na altura, devido ao ano anterior ter sido tão negativo no mercado obrigacionista, os gestores dos fundos de obrigações estavam muito receosos. Então, os fundos estavam com maturidades muito curtas, ou seja, estavam muito pouco investidos. Claro. Então, chegámos a sugerir o investimento direto em obrigações do Tesouro. E que renderam depois quanto? Renderam muitíssimo, porque estamos a falar de mais de 100%. Nesse período as taxas de juro eram 12% e foi uma tendência de forte descida, e quando as taxas de juro das obrigações descem, a sua cotação em bolsa sobe. E, portanto, quem quiser sair e vender em bolsa realiza uma mais-valia significativa. E esse foi um período muito positivo, com esse conselho que nós demos no início também. Eu diria, só para completar esta primeira vistoria da vossa história, que há também um outro momento muito importante, que foi quando vocês, quase únicas vozes a ouvirem-se a dizerem isso, no problema do BES, vocês davam como conselho: vendam as ações já. Certo. Quando havia a tendência de muita gente aderir ao aumento de capital do banco, comprando ações e outros produtos. Certo. Na altura do Banif também fizeram o mesmo. Na altura até me recordo que, portanto, houve o plano de capitalização da banca, e o BES foi um dos poucos bancos que não teve acesso a esse plano de capitalização, porque não quis receber esse apoio. Não quis, no fundo, ficar dependente de apoios oficiais, digamos Exatamente. assim. Já o BCP e o BPI tiveram fundos que depois tiveram que devolver ao Estado com juros altíssimos, na casa dos 10%. Na altura, quando aconselharam as pessoas a vender as ações do BES, ouviram alguma coisa de algum lado? Alguma crítica? Havia, de facto, muitas dúvidas, e há um adágio que se usa muito na Bolsa, que eu vou dizer em português, ele é mais conhecido em inglês, mas que é: não tentes agarrar uma faca que cai do céu, porque ao agarrá-la as tuas mãos vão ficar feridas. Isso acontece muito com as ações. Na altura o BES tinha tido uma queda. O João Duque gostou desse tinha adágio. Tido uma queda muito acentuada, e já no aumento de capital nós recomendámos para as pessoas não irem ao aumento de capital e para venderem as ações. Sim, exatamente. João, em 95 andava a fazer o quê, se não é indiscrição? Olha, eu estava a colaborar com a CMVM. E é o ano em que abre a Bolsa de Derivados, na altura do Porto, e o mercado de capitais estava com um elan muito grande. São as privatizações, e há um fluxo enorme de novos investidores ao mercado, e eu pensei naquela altura... eu tinha acabado de fazer Era a primeira vez depois do 25 de Abril e daquela conturbada época. Uma época, houve o gato por lebre, há uma primeira vaga de entrada de muitos investidores no mercado acionista sem qualquer preparação. Bom, e depois estávamos há uma verdes na altura, não é? Sim, completamente. Sim. A fazer coisas absolutamente absurdas, as pessoas a pensarem que as ações desdobravam-se, faziam os chamados stock split, que é dividir uma ação em dois, e a cotação não caía para metade, no dia a seguir.
Então, isto era inimaginável. Claro que muita gente, isso é o milagre das ignorância rosas, dos outros, não percebendo a ignorância dos outros, fazia imenso dinheiro com Sim. isto. Portanto, aliás, as pessoas compravam ações porque sabiam que ia haver um stock split. E que aquilo depois eram duas iguais e não era... Ou seja, vou dobrar o meu estoque de ações, exatamente, basicamente. não, dobravam o estoque de ações e dobravam o valor, o que era absolutamente E ninguém achava estranho isso. E ninguém achava isso estranho. Há um dia que, pronto, Claro. parece que se bateu com a cabeça na parede e acordou-se de um sonho. E, portanto, nos anos 90 e aquele meados da década de 90, há de facto este esforço também do governo envolver ou desenvolver o chamado capitalismo popular. Sim. E, portanto, era envolver os portugueses num esforço de privatização e de passar o poder que estava centrado, pura e simplesmente, digamos, ao Ministério das Finanças ou na Baixa, digamos, nos ministérios, Sim. sobre estas empresas, passá-las para o povo e deixá-lo, o povo comungar daquilo que eram os benefícios dos ganhos destas empresas. Enfim, é a lógica da sociedade civil a participar na vida económica das empresas, em que, por que não, nós beneficiarmos diretamente Sim. e termos alguma participação cívica, isto é, irmos às Assembleias Gerais, controlarmos as empresas, vermos e se discutirmos, pedir as contas, analisá-las, perguntar porque é que as pessoas têm aquele comportamento. Mas se o etc. americano é tido, por exemplo, para comparar, como um povo que é mais... tem mais, como é que eu ia dizer? Propensão, falta-me a palavra. Propensão ao risco e adere muito mais ao jogo na Bolsa, chamemos-lhe assim. O português não me parece que tenha esse ADN? Não. Ou acha que é falta de cultura para isso? Há aqui várias questões, acho eu. Uma delas é a ausência de sistemas de grande segurança no mercado americano. Se as pessoas não sentem que há um Estado protetor, têm que arranjar sistemas alternativos. E, de facto, nos Estados Unidos não há o sentimento de que há um Estado protetor. Não. Logo, nós temos que arranjar sistemas alternativos. Chamado Estado Social. Exato. Como é que eu garanto que a minha reforma é feita de uma forma adequada e segura? Nomeadamente, por exemplo, combinando durante a minha vida ativa investimentos de várias natureza, diversificando o risco, etc. E uma parte através do mercado de capitais, porque isso normalmente, no longo prazo, permite uma remuneração maior, mais interessante, que permita, conjugando com outros rendimentos, com outras fontes, aplicações, consiga ter uma remuneração interessante. Portanto, essa é uma questão. Porquê é que os portugueses têm uma menor propensão ao risco? De facto, não sei bem, mas é uma constatação. Isto não deve estar na nossa genética, apesar de haver estudos que mostram que há questões de natureza genética que às vezes interferem mais do que julgamos. Sim. Por exemplo, os toureiros, está provado que geneticamente, do ponto de vista químico, desenvolvem ou deixam de desenvolver determinados inibidores de aversão ao risco e, portanto, eles expõem-se procurando mais o risco, tendo essas características biológicas diferentes do comum dos mortais. Mas digamos que nós portugueses, não sei se temos uma biologia diferente ou não, o que temos é aparentemente uma aversão maior. E, portanto, somos bastante conservadores, investimos muito naquilo que é muito concreto, que é a nossa casa, mas também aqui uma cultura, quase que fomos um bocadinho obrigados a comprar as casas, uma vez que com as leis do Salazar de fixação de congelamento das rendas durante décadas acabaram com o mercado de arrendamento. Ainda hoje sofre disso. E ainda hoje sofremos deste problema. Sim. Portanto, o mercado de arrendamento, ao acabar, leva as pessoas a terem que comprar. Dos anos 60 começa a propriedade horizontal, desenvolve esse esquema. Portanto, nós começamos a comprar casas e afeiçoámos-nos a esse tipo de investimento, que é muito seguro, que sempre tem dado bastante rendimento, agora até com outra forma diferente, etc., especialmente com o regulamento local, etc. Portanto, por essa via. Mas, de um modo geral, muito agarrados aos depósitos. Em produtos financeiros, uma dificuldade em diversificar. Não é? Portanto, quando há os anos 90 e há esse apelo à chamada inicial, o maior apelo, diria eu, que foi a privatização da EDP, que trouxe centenas de milhares de investidores ao mercado. Eu lembro-me de haver pessoas, na altura eu era um jovenzito, e haver amigos meus, tenho ações da EDP. Então, toda a gente tinha ações da EDP. Sim. E diga-se de passagem da forma mais errada, que é, para ter um título, ou melhor, entrando no mercado de ações, ter uma exclusiva ação é uma forma muito errada de fazer o investimento. Quer dizer, começamos com uma, mas depois a seguir é suposto começar a diversificar o nosso portfólio. Mas não.
pessoas tinham uma. E depois compravam mais do mesmo, em vez de diversificar. Aí a segunda fase da EDP Sim. e por aí fora. Mas até eu lembro-me que a Caixa Geral de Depósitos fez uma coisa absolutamente única, que era, dava a possibilidade da pessoa subscrever lá, garantindo simultaneamente que nos compravam as ações pelo valor de aquisição durante um prazo de tempo, já não sei se eram uns meses, se chegou mesmo a um ano, não sei. Portanto, o que sem quer dizer valorização nenhuma. mesmo que houvesse desvalorização. Ok. Portanto, garantindo que eu, ao comprar as ações, eu podia vendê-las não perdendo dinheiro. Sim. Bom, isto é o sonho de qualquer investidor, porque era ter o investimento mais uma opção de venda que era gratuita. Sim. E, portanto, olha, até eu fui lá. Fui lá e, naturalmente, Claro. então, por que não? E acabei depois de vender as ações com algum benefício. Houve de facto para esse período das privatizações, que foi na segunda metade dos anos 90 e princípio dos anos 2000, em que realmente as privatizações atraíam muitos portugueses sem qualquer experiência de investimento em ações. Porque o nome das empresas dava alguma segurança? Muitas vezes, por serem os próprios trabalhadores ou familiares de trabalhadores, havia sempre um rateio imenso nessas operações, em que, portanto, as pessoas tinham que pedir muito mais ações do que aquelas que desejavam ter, para beneficiar de um rateio e então chegar ao objetivo que pretendiam. E as pessoas não tinham a noção, nós sempre fizemos esta pedagogia de necessidade de diversificar os investimentos. Claro. E isto é o contrário do que se deve fazer. Investir em 2 ou 3 ações não é diversificar. É ficar muito exposto ao risco. Estão aí a tocar naquilo que eu acho que é o cerne de todos estes 30 anos e que está sempre por baixo de qualquer discussão. Literacia financeira. Isso é verdade. Qual é o diagnóstico que o João Sousa, que está na DECO Proteste Invest desde o início, há 30 anos, faz olhando para então e olhando para agora? Estamos melhor, estamos pior, estamos apenas diferentes, mas não necessariamente melhor? Não, diria que isto tem um pouco a ver também com as gerações de que estamos a falar. Eu penso que os jovens hoje em dia são mais informados. Mesmo sem literacia financeira na escola. Mesmo sem ter, como nós já de facto sugerimos, e foi uma das exigências que apresentámos às entidades oficiais. O João Duque também defende para que o mesmo. houvesse literacia financeira no ensino obrigatório. Sim. E não apenas na faculdade, e portanto outra área onde também é necessário entrar com a literacia financeira é nas pessoas que não estão ainda no ensino, portanto nas empresas. Claro. Por esse meio podemos atingir um público muito mais alargado também. Mas estava a dizer que hoje em dia é curioso, apesar de não terem a disciplina, ou pelo menos a matéria de literacia financeira, sei lá, em cidadania ou noutra cadeira, estava-me a dizer que os jovens parecem saber mais de finanças. São muito digitalizados, portanto, têm muita facilidade de aceder à informação do que os pais. na internet, muito mais, e procuram informar-se. Hoje em dia esses jovens são jovens que procuram um rendimento a curto prazo. Portanto, a expectativa de fazerem ganhos diria quase imediatos. Aí também há um problema de iliteracia financeira. Uma das grandes... Querer ganhar o primeiro milhão aos 20 e reformar-se aos 40, como alguns dizem, não é? Certo, é esse grande objetivo chamada geração Z, são os mais novos, aqueles que ainda não chegaram aos 30. Pois. Eu diria que esse é um dos grandes perigos e é quase do senso comum dizer que sempre que lhe fizerem uma proposta de investimento em que lhe propõem rendimentos fabulosos, quase imediatos e sem risco, desconfie imediatamente dessa proposta. Isso não é possível. Pois, portanto, se é rendimento tem que ter algum risco. É assim que funciona. E os mais velhos têm sentido, porque cada vez mais ouvimos falar de mais velhos vítimas de burlas, especialmente pessoas até da terceira idade, que são mais fáceis de enganar, porque provavelmente não tiveram nenhum tipo de informação que os fosse formando para estas áreas. Qual é o vosso diagnóstico? O tipo de burlas evoluiu muito ao longo dos anos e, portanto, hoje em dia... Em 95 havia pouquíssima internet, não é? Certíssimo, e, portanto, recordo no início as burlas eram mais de tipo, as mais populares e mais grandiosas eram do esquema de Ponzi, não é? Portanto, que os que entram de novo pagam para os que já estão no esquema.
Nos anos 80 houve a Dona Branca. Não é? Exatamente. Eram fraudes que envolvia telefonemas, envolvia muitas vezes encontros até presenciais, e hoje em dia não é assim que se fazem as fraudes. Portanto, há no mundo digital é um aspecto de funcionar completamente diferente e, portanto, atingem desde criptomoedas, onde há plataformas falsas para fazer o roubo das criptomoedas a quem as detém. Há vários esquemas. Não vos faz, e agora também abrindo para o João Duque, não vos faz confusão, mas é uma pergunta para os dois, não vos faz confusão que pessoas aceitem o que lhes dizem num vídeo como verdades? Porque parece estar a acontecer muito hoje em dia através daquilo que se chama os influencers digitais. Pessoas que seguem conselhos desde beleza, nutrição, medicina, desporto e finanças, de pessoas que elas não conhecem de lado nenhum. Raramente aparece lá qualquer certificado de habilitações ou que dê credibilidade àquela pessoa. E de repente as pessoas seguem isto, ou muita gente segue isto, acriticamente. Isto não é estranho? É e não é. Se pensarmos que a pessoa às tantas considera o outro como uma pessoa da sua intimidade, da sua família, pois esse é o truque, à custa, que é o truque, que é da sistemática presença da pessoa ao nosso redor, e a partilhar intimidades connosco, muitas vezes. Exatamente. Isso acontece permanentemente. Por exemplo, porque é que quando um artista que é muito popular, que está constantemente na televisão, etc., tem um problema de saúde ou morre, de repente há uma tristeza enorme. E muitas vezes não é propriamente pela habilidade que ele faz, é pela presença e a companhia que nos faz na nossa vida, porque ele está tanto connosco. Ou um jornalista que permanentemente está a entrar por casa das pessoas e nós sentimos a falta naquele dia que estávamos habituados a vê-lo e ele desaparece. Portanto, porquê? Porque ele faz parte da nossa vida. Uma pessoa destas, quando essa pessoa não faz a mínima ideia do que é que do outro lado é a construção mental do que é que fazemos na vida dos outros. Essa pessoa ganha uma presença tão forte e tão impactante que, ao dar um determinado tipo de conselho de outra natureza, que não aquilo que supostamente até deveria dar, pela sua profissão, ou alguns nem têm profissão, não têm especialidade nenhuma, são entertainers de pessoas. Ou curiosos, às vezes leram apenas umas coisas. Ou são comissionistas e ganham dinheiro do esquema, não é? Pronto. Dessas pessoas têm um impacto enorme pela proximidade, pela intimidade que ganham. É uma comunicação unilateral, porque isto é unilateral. Quem está a fazer comunicação não faz ideia do impacto que tem nos outros, porque até pode nem imaginar o quanto é que pode significar. E isso dá uma entrada avassaladora pela... João Sousa, vocês são muitas vezes confrontados com... Vocês estão a dizer para eu fazer isto, que isso é que é seguro, mas o meu influencer ou o influencer que eu sigo diz que vocês estão errados. Costumam ter desses problemas. Não é frequente sermos confrontados com esse tipo de coisas. Somos muitas vezes confrontados com as pessoas a contactarem-nos por seguirem conselhos errados e por fraudes em que entram sem darem conta do que estão a fazer. É como aquele programa bots de vocês são chamados para remendar. O que fazer agora? Muitas vezes já é tarde. E, portanto, as redes sociais têm sido um terreno fértil para golpistas. Atingem um público muito amplo. Influenciadores digitais com anúncios pagos no Facebook, no Instagram. E muitas vezes sem dizerem que é publicidade. São usados para promover investimentos fraudulentos ou produtos falsos. Por vezes apresentam-se como especialistas financeiros que não são, para depois vender cursos de investimento dispendiosos, bastante dispendiosos. E sem pouco ou nenhum valor real, pronto, basicamente. Uma das últimas inovações nas fraudes é também o uso da inteligência artificial e deepfakes para enganar as vítimas, em que são usados vídeos de figuras públicas. Exato. Portanto, são falsos. Para dar credibilidade ao produto. Para tentar dar credibilidade e pensar que essa pessoa, figura pública, é que está também a seguir o mesmo conselho ou que está até a recomendar. Sim. E é falso. Ou políticos, eu já vi uma com um político que recomenda isto e não sei o quê, e eu a perceber perfeitamente que aquilo era mentira.
E em termos de história dos últimos 30 anos dos produtos financeiros disponibilizados, houve uma evolução e uma complexificação. Eu diria que a complexificação foi ao ponto de, às vezes, ser quase ininteligível perceber que tipo de produto financeiro temos em mãos. É verdade. Há pessoas que... Desde os anos 90 até hoje, isto cresceu muito. Explodiu imenso nos produtos complexos, estruturados. Aliás, de alguma maneira, também as autoridades têm tentado proteger os investidores. Especialmente depois de 2008, não é? Especialmente depois de 2008, porque se percebeu que as pessoas estavam a subscrever produtos que não faziam a mínima ideia do nível de risco sequer que tinham. Agora, os riscos... Deixe-me só interromper, muitos dos lesados do BES estavam convencidos, aparentemente, que estavam a investir numa coisa... coisas que era o BES. Ou que era quase um depósito do BES. Isso é um problema que ainda hoje, infelizmente, não é tão raro como possa parecer, porque no inquérito que se fez da literacia financeira, a maior parte das pessoas, mais de 50% das pessoas, dizem que fazem os seus investimentos financeiros de acordo com as recomendações dadas no seu banco. Ou seja, o banco geralmente não é uma figura isenta. Porque é parte interessada. Porque, como disse, muitas vezes apresentam os seus próprios produtos. E nessa altura muitas pessoas não liam sequer a documentação dos produtos financeiros. Portanto, baseavam-se unicamente em explicações verbais. Sim. Que é um erro. Mas eu vou ser franco, eu às vezes crasso. leio as papeladas e a meio desisto porque não percebo nada. É parecido com linguajar, não é igual eu ia dizer cenas, de papéis jurídicos ou de advogados, e às vezes é difícil perceber, ou a linguagem é muito hermética, fechada, e portanto eu não sei se é de propósito para as pessoas, João, para as pessoas não? Para as pessoas desistirem. Quer dizer, não deve ser, porque há a obrigação de a ficha de divulgação do produto tem, aliás, neste momento, uma classificação obrigatória do nível de risco. E as pessoas são sujeitas a um questionário de avaliação do seu conhecimento e experiência. E isso é válido em todos os bancos, por exemplo, se as pessoas subscreverem. Portanto, a pessoa não é protegida por defeito para evitar que se exponha a produtos de elevado risco sem ter o alerta obrigatório de que, bom, a pessoa pode querer, não é? Eu quero mesmo. Então, pronto. Mas fica a saber que pode perder tudo. Que pode perder tudo. Portanto, há uma escala de risco e há uma classificação. Naturalmente que há produtos que são complexos de perceber. Pronto, eu sou professor exatamente dessa área, tenho uma cadeira onde só trabalhamos nessas áreas e são produtos bastante complexos. Já alguma vez olhou para um produto e teve que perder tempo a percebê-lo? Não, eu perco isso por profissão. Portanto, mas perder tempo no sentido, calma lá, o que é isto? Sim. Bom, eu estou sempre a olhar de outra forma, que é como é que ele é construído. Ok. Portanto, é um bocadinho como imaginar que quando se olha para um automóvel, eu estou sempre a pensar como é que eles resolveram o problema do eixo da transmissão. Ou seja, é um verdadeiro exercício de empatia, pôr-se no um lugar do outro. Do lado lá, como é que se faz isso e depois como é que se faz a cobertura do risco, não é? Pronto, que é bastante desafiador. Agora, já como investidor, me sentei uma vez numa instituição financeira, peguei num prospecto que era simplificado, li, percebi, ok, vou meter aqui o meu dinheiro, e depois fui para casa e fazer as contas com calma. E percebi que o que estava lá era inaceitável, porque era uma publicidade completamente enganosa. Aliás, denunciei imediatamente e disse, olha, os senhores, se faz favor, eu subscrevi isso, eu sei que subscrevi, mas rasguem imediatamente isso, eu não quero subscrever isso. E se vocês não fizerem isso, eu vou fazer queixa. Porque isto não se faz. Portanto, era um produto complexo, não era muito complexo. Os cenários que eles apresentavam é que eram absolutamente irrealistas. Então, irrealistas que é desonesto. Quando eu olhei, sim. E quando eu comecei a fazer umas contas com base no histórico e vi que as probabilidades de esse cenário vir, analisando historicamente... O mais catastrófico? Não, as probabilidades de sucesso ok. eram ínfimas. E, portanto, o que eles estavam a fazer era propor um investimento que eu tinha... probabilidade de ganhar para 1 ou 2%. E a inflacionar essa probabilidade de ganhar. Exatamente, e darem probabilidades de cenários pessimistas
que eram otimistas, ok? Que eram, historicamente, Sim. eram muito otimistas, mas extraordinariamente otimistas. E eles chamavam aquilo pessimistas. Ok. Portanto, estão a ver o nível Sim. de descaramento, naquele caso. E no Claro, caso, diga-me só uma coisa, porque isto também tem a ver com a literacia de quem propõe esses produtos. Porque muitas não vezes são sabia. funcionários. Nesse caso, a pessoa que me estava a vender não fazia ideia. Ou seja, ela estava Nem de boa percebia. fé a achar que estava a dar Completamente. Aliás, eu disse... frequente, isso é frequente. Exatamente. É a prática que nós temos, que as pessoas nos relatam, é que as pessoas que muitas vezes nos bancos estariam a vender esses produtos não conheciam Não têm de facto conhecimento. o produto que estavam a vender. Sim. E era Nesse caso, difícil foi um de caso explicar. concreto. A senhora até me disse assim, eu nem percebi bem, mas eu já percebi, porque era um investimento de 50% de ações e obrigações, em índices, etc. Mas Não eu percebi usou, não claramente. usou a cartada, eu sou especialista em finanças. Não usei. Agora, há não, um- esteja descansada que eu percebi. Quero investir. Sim. E quando cheguei a casa é que percebi que realmente Aquela pessoa aquela estava- proposta que eu tinha feito era para um indicador cuja probabilidade de eu ter algum sucesso e magro era baixíssima, era irrisória. Muitas vezes esse tipo de produtos estruturados eram oferecidos na banca como alternativa naquela fase em que os depósitos rendiam verdadeiramente zero. Sim, sim. E, portanto, era uma forma de tentar atrair os clientes para este tipo Sim, de produtos. claro. Um conselho que nós damos sempre às pessoas é que nunca invistam em produtos que não conhecem e esclareçam sempre todas as dúvidas antes de tomar a decisão de investir. Se tem uma dúvida, não assim. E se não conseguir esclarecer a dúvida, pode contactar a DEC Aliás, Proteste já- Invest, nós tentaremos dar... Eu vou dar um número no fim explicação. e até o indicativo do site, ou melhor, o endereço do site. Mas já que estamos aí, quer falar-nos de quais são os grandes assim, alertas a que devemos estar atentos, daqueles que fazem disparar luzes vermelhas no nosso cérebro, no que toca a convites a comprar, a investir, a subscrever determinados produtos. Sim. Eu diria que um que a mim me faz logo ficar com os dois pés atrás é quando tem que ser já, porque isto está nos últimos dias, isto está a acabar, tem que ser a decisão, a pressão para a decisão, isso é logo uma coisa que a mim me deixa muito, muito desconfortável. Diria que é um dos grandes sinais, não é, João? Certo, é uma das recomendações que nós damos é de facto, hoje em dia as fraudes são mais sofisticadas e há que estar mais atento a identificar exatamente os produtos onde estamos a investir. Como regra, qualquer produto de investimento que prometa rendimentos rápidos, garantidos, acima do normal, deve Sem ser risco. recebida com Sim. desconfiança. Sobretudo quando se trata de investimentos de risco elevado, ou Forex, por exemplo, ou criptomoedas. Portanto, o primeiro pensamento a fazer é: estão-me a propor rendimento elevado, muito bem, mas isto, rendimento elevado deve ter algum risco. É a primeira alerta, é ver qual é o risco inerente a esse mesmo produto. Depois há técnicas, que é a pressão para decidir rapidamente, com o argumento de que é a última oportunidade para investir. Sim. Não ceder a estes argumentos, que é para a pessoa não ter tempo a pensar e instintivamente aceitar o que eles estão a propor. Isto é um produto que os bancos não querem que se conheça. Exatamente. Que não lhes interessa. Coisas assim do estilo também são estranhas. Isso é muito comum. Portanto, o conselho é sempre o mesmo, é nunca investir em produtos financeiros que não conhece, esclarecer sempre todas as dúvidas antes de tomar qualquer decisão. Agora posso acrescentar Força. uma questão que acho que é muito importante. É quem é o emitente do produto. Isto é, quem é que responde pelo pagamento das remunerações e pelo reembolso no final. Repare, muitas vezes as pessoas confundem isso com o canal que estão a usar para comprar. Sim. Se vou ao supermercado de marca X e vou comprar uma embalagem de um detergente que não é de marca branca. O risco, isto é, o produto não tem nada a ver com o Se eu o comprar supermercado. uma marca de leite de marca e me Exatamente. intoxicar, a culpa não é do supermercado, Não é se ele supermercado, estiver dentro do... se estiver dentro da validade e tal. Tenho que ir pedir responsabilidades ao Exatamente. produtor. Portanto, há alguém que Exatamente. produziu aquilo. Passa-se exatamente isto nos produtos Mas as pessoas não financeiros. têm essa noção. Não, as Vão a um pessoas não banco têm. subscrever e acham que aquilo é do que é o banco. banco que Sim. está a emitir. E não é o banco. Pode não ser. Pode não ser. Portanto, Pode até ser, perceber sim. quem é. E na própria ficha técnica, às vezes, há entidades terceiras que dão garantias. Ou que não dão. Sim. Portanto,
perceber bem quais são os diferentes papéis do emitente e da entidade que está a acompanhar a emissão e de quem é que responde verdadeiramente. Há um caso muito, muito concreto e muito amplo em Portugal, de uma entidade que é muito estimada pelos portugueses, mas que também pode haver esse tipo de confusão, que é os produtos mutualistas da Associação Mutualista Montepio Geral. Sim. As pessoas pensam que esses planos mutualistas, a responsabilidade é do Banco Montepio. Errado. É da Associação Mutualista, a qual é acionista do Banco Montepio. Mas não é o Banco Montepio. O que é claro, diferente. Exatamente. O que é diferente. E a própria, digamos, a regulação, a supervisão da Associação Mutualista não tem nada a ver com a supervisão de que é sujeito o Banco Montepio, claro. que é alvo de supervisão do Banco de Portugal. E o caso mais comum, que já falámos aqui, é o do BES. E a Associação Montepio não é supervisionada pelo Banco de Portugal, mas sim pela ASF, portanto, a Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões. Nós já aqui falamos que nestes últimos... Mas tem um período ainda transitório, ainda não está com a supervisão completamente integrada. Sim. Nós já falámos aqui de 2 casos, pelo menos, do BES e do BANIF, em que, se as pessoas seguissem o vosso conselho, tinham-se livrado de problemas. Quero falar ao longo destes 30 anos, já também falámos há pouco dos certificados do Tesouro. Certificados do Tesouro Aforro, não chegámos a falar. Mas aqueles que deram depois quando nós íamos entrar no euro, como falamos há pouco, e vocês deram a sugestão de que... Obrigações do Tesouro. Obrigações do Tesouro, tem toda a razão. Essa foi uma das grandes... do Tesouro, eu devo dizer que nós, correndo alguns riscos na altura, portanto, foi esse ousada, antes da entrada no euro. Sim. E o segundo momento em que esse. voltámos a recomendar obrigações do Tesouro foi numa época que se seguiu. Nós tivemos uma grande crise, que foi primeiro na Bolsa a crise das .com no ano 2000. Exatamente. As bolsas não recuperaram até à grande crise financeira de 2007-2008. Portanto, até aí foi a chamada década perdida. Mas, a seguir à crise financeira internacional de 2007-2008, Portugal, tivemos uma fase em que a própria Comissão Europeia dava recomendações aos países membros para que aumentassem a despesa. Sim. E houve alguns países que foram mais aventureiros do que outros no aumento da despesa. E Portugal, infelizmente, foi um desses países mais aventureiros e, portanto, aumentámos muito a despesa. Como resultado, em 2011, tivemos que pedir auxílio financeiro à União Europeia e ao FMI. A célebre Troika, não é? A chamada Troika, que era a União, o FMI, a Comissão Europeia e o BCE. Sim. A chamada e malfadada Troika. Os portugueses não gostam muito desse termo, eu também não. Mas então, seguidamente a esse período, e como se não bastasse, Portugal ainda teve que enfrentar o prolongamento da grande recessão que tivemos, portanto, a seguir em 2009, isto passou-se em 2011, e depois ainda tivemos a crise da dívida europeia, a crise do euro, a chamada crise do euro, em que havia quem dissesse que o euro estava nos seus últimos dias. E que iria provavelmente acabar. Havia um grande risco, porque alguns países como a Grécia, Portugal e Irlanda estavam com dificuldades financeiras. Foram os tempos do ministro Schäuble, toda a gente se lembra dele. Sim, as taxas de juros das obrigações do Tesouro nessa altura chegaram a estar a 15%, as taxas de juros a 10 anos. Sim. Imagina o que é o rendimento de 15% ao ano nestas obrigações. Lembra-se do Estado. Parecia que estávamos nos anos 80. Nos anos, exatamente. E nós, na época, chegámos a recomendar, enfim, aos nossos subscritores, que pudessem fazer esse investimento de forma limitada, ou seja, que não colocassem todo o seu património nesse tipo de investimento. Mas até uns 25%, 30% do seu património era um risco que nós achávamos que valia a pena, compensava fazerem esse investimento. E assim foi, portanto, e fizemos também, como o investimento direto em obrigações de Tesouro não era fácil, fizemos uma parceria com uma instituição financeira para agilizar a forma de adquirir esses títulos, porque são adquiridos em bolsa, né, em mercado. Exatamente.
E o resultado foi bom para quem subscreveu, assim foi, não é? Portanto, as taxas de juros estavam em 15% e passados uns anos eles baixaram para níveis muitíssimo inferiores e, portanto, as mais-valias, em termos de mais-valias, chegou aos 200% para quem investiu nessas obrigações nesse período. Eu estou a sublinhar isto para as pessoas as taxas de juros desceram muito. Perceberam que vale a pena seguir a DEC Proteste Invest e seguir os seus conselhos. Certo, houve quem nos chamasse aventureiros a nós também. Seus malucos, mas limitámos a 25%. Limitámos a 25%. Pois, havia o risco de Portugal não cumprir e falhar no pagamento de um reembolso de uma dessas obrigações e seria um problema. Esse era o risco e por isso é que as taxas de juros estavam tão elevadas, de facto. Quem tinha as obrigações, eu tinha umas obrigações do Tesouro na altura, enchi o peito de ar e aguentei-me. Portanto, eu via-as desvalorizar em mercado, não é? Então, já que estamos a falar disso... E aguentar, e lembro que coisas que valiam 100 euros passaram a valer 60 e tal. Já que estamos a falar disso, nós estamos outra vez num período, à data desta gravação... Eram compradas em grande desconto. Exatamente. À data desta gravação, que para quem nos está a ouvir, estamos em meio de abril, literalmente, de 2025, os mercados, especialmente acionistas, andam sobe e desce, entrar em pânico, a relaxar, entrar em pânico com estas coisas das tarifas de Mr. Trump. Qual é o conselho que os dois dão imediatamente a quem está a ver, ai meu Deus, este mês perdi X? Quem está a olhar para a sua carteira e está preocupado. O conselho que eu daria, enfim, é que, bom, estamos num momento de grande volatilidade dos mercados. Portanto, não mexe. Aqui há que ter presente o prazo do investimento e a estratégia que tem nesse investimento. Tratando-se de investimento de longo prazo, há que manter um pouco essa estratégia, ou seja, manter o sangue frio, como se costuma dizer, e não vender em pânico. O que é que acontece quando as pessoas vendem em pânico? Os mercados têm sempre estes momentos, isto é um chamado bear market, em que o mercado já caíram mais de 20%, entretanto também já recuperaram um pouco, mas a história ensina-nos que no longo prazo os mercados recuperam. E, portanto, se quem nos está a ouvir tem uma carteira de investimento, chamemos-lhe assim, de longo prazo, uma estratégia de mais médio e longo prazo, é esperar e não mexer. Porque depois... Mas todo o caso... Deixa-me só dizer isto. O Mr. Trump também disse, é uma boa altura para comprar. Ou seja... Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Como é que o presidente da maior economia do mundo vem... dizer publicamente para os seus cidadãos americanos para comprarem ações porque elas estão baratas e passado poucos momentos depois ele suspendeu as tarifas e os mercados subiram de uma forma alguém fez muito acentuada. Dinheiro nessa altura, não é? É inacreditável isso. Ele devia ser alvo de... João Duque, alguma vez tinha visto isto? O mais parecido que me lembro, e é muito distante, mas só que me lembro, foi quando Cavaco Silva, em 2014, veio atravessar-se pelo BES e correu mal. Não me lembro de um político fazer uma coisa destas. Posso estar enganado e estar com falta de memória, mas... Também do Cavaco Silva dizer que andam para aí a comprar gato por lebre e aquilo afundou depois a seguir, não é? Mas foi também numa altura em que todos os mercados internacionais caíram e não foi por o Cavaco Silva ter dito. Não, é evidente, claro, não, mas aqui mas no caso do BES é mais gritante. Se bem que o caso do BES, admito que lhe tivesse sido confidenciado pelo Banco de Portugal. Claro, não temos prova nenhuma de que houve uma intenção. Exato. Que ele tivesse essa intenção. Aliás, ele parece que tem a mão fria, ou o pé frio, para o investimento. Não é? Ele diz uma coisa e aquilo acontece o contrário. Não é? Portanto, isto é, ele diz, não sei, quer dizer, o gato por lebre, ele de facto acertou. Ou seja, o que está a dizer é que é melhor não seguir conselhos financeiros de Cavaco Silva. Cavaco Silva faz uma análise fundamental baseada na informação que lhe dão. Sim. Se for boa, ele acerta, se não for boa, não acerta. Pronto. Agora, mas felizmente não dá muitos conselhos dele. Não, felizmente deixou-se não é frequente. Agora já o Trump é muito frequente. Agora, o que é inaceitável, de facto, é uma pessoa com o poder de aparentemente dá um conselho, não é? Isto é bom para comprar, e a seguir toma uma ação que é suspender uma tarifa que tinha imposto ao mundo, ou aos vários países, suspende-a, tendo a consciência que aquilo ia ter um efeito de positivo, de estímulo no mercado. E, portanto, ele até
neste momento até, há a possibilidade de ele ser acusado de manipulação de mercado. Fala-se disso, mas eu duvido que vá ter algum efeito, porque ele parece... Isso é outra história. Pois, ele parece estar à vontade para não seguir... acima daquilo que é a justiça americana. Sim. Isso é outra história. Agora, confesso que não esperava ver isso, mas também não esperava ver um presidente americano estar a fazer campanha comercial por uma marca de automóveis exclusiva, não pelo setor automóvel ou pela compra dos automóveis americanos. Na própria Casa Branca. Na própria Casa Branca, dizer que esta marca é boa e comprem porque... Porquê é que eu estou a trazer isto para aqui? Não é só para dizermos mal do Trump e é giro, não é por aí. É que se nós vemos isto a este nível, imagine depois ao nosso nível o que é que as pessoas não acham que é possível fazer-se. A ousadia que isto também transmite para baixo. Ou seja, eu acho que vocês na Tech Protest vão começar a ver coisas muito estranhas. Isto é um caminho já longo e puxando um bocadinho pela história. Nós, ao nível da governação de empresas, por exemplo, sempre fomos muito claros quanto aos princípios da governação, que deviam ser respeitados para as empresas que são cotadas em bolsa, por exemplo. E estou-me a lembrar, na altura que algumas empresas foram privatizadas e havia as chamadas Golden Shares, e nós sempre nos insurgimos contra esse tipo de arbitrariedade. Portanto, ter um acionista, que neste caso era o Estado, em que tinha o poder de veto de decisões que não tinham a ver com a sua posição acionista, mas porque aquela posição valia mais que tudo o resto da empresa. Tinha um joker, vá. Era. E nós sempre nos insurgimos contra essas aberrações, digamos, que são contra o direito do acionista. E, portanto, eu diria que é por isso que há muita gente interessada na desregulação destas coisas, porque isto permite depois estas jogadas, se houver menos regras. Agora, em relação ao momento atual que estávamos a falar há pouco, eu diria que de facto as pessoas que têm a estratégia de longo prazo deverão manter-se fiéis a essa mesma estratégia, não vender em pânico. E quem não tiver de longo prazo? Mas atenção, não é demais lembrar as pessoas que a sua estratégia de investimento deverá estar de acordo com o prazo de investimento e também, sobretudo, com o seu perfil de aceitação do risco. Claro. Porque, portanto, pode ser até um momento em que as pessoas possam fazer uma rotação de venda das ações mais arriscadas para outras menos arriscadas. Portanto, um conselho especializado. Sim. Certo. Para quem tiver, já agora, um conselho genérico para quem tiver uma estratégia mais de curto prazo. Nesta altura deve fazer o quê? Não, numa estratégia de curto prazo eu diria que é aproveitar a recuperação do mercado para sair. Pois, porque eu diria que estes momentos naqueles dias são em que demasiado incertos e se naqueles dias em que a bolsa sobe é aproveitar é isso que está a dizer? Sim, ok, sim. estou a perceber. Sim. É um bom conselho para quem está a ouvir-nos. Mas isso é para quem quiser apenas especular, porque as ações no curto prazo há uma recomendação que muitas vezes reparei que as pessoas não gostavam que eu lhes desse, mas que é a seguinte: para mim as ações têm um risco demasiado elevado para investir por prazos inferiores a 5 anos. As ações, para quem quer investir, 5 anos é o mínimo, o mais adequado é 10 anos. Porquê? Porque o tempo atenua o risco. E, portanto, a fase de crescimento dos mercados anulam as oscilações que elas vão tendo diariamente e semanalmente. Como dizia há pouco, com o tempo, normalmente os mercados recuperam. E a história ensina-nos que o João também concorda? Foi sempre assim. Sim, sem dúvida. As pessoas devem fazer uma escolha de carteira e uma seleção de carteira que tenha vista, nomeadamente, o seu horizonte de investimento, e isso tipicamente está relacionado com a sua idade. Não é? Se tiver 30 ou 40 anos de idade, eu tenho uma perspectiva de investimento e de recuperação que pode ir até aos 40 anos. Não é? Se eu tiver com 65 anos de idade, eu devo ter mais cautela, porque eu não tenho 30 anos para recuperar, não é? Sim. Tipicamente. Se tudo correr mal, a reforma vai sofrer. Exatamente. Portanto, tem que ter algum cuidado nesse aspecto. E, portanto, fazer uma avaliação também, o que eu chamo de análise fundamental, ver os setores em que a pessoa acredita, que pensa que podem ser suscetíveis de uma valorização segura ou conveniente, não é? E depois, no caso concreto, depois dentro do setor, as empresas em claro. Agora, pode fazê-lo de uma forma um bocadinho menos profissional, menos acompanhada, através de fundos de investimento que tenham gestores competentes, que tenham dado provas de bom trabalho, cuidado com as comissões e da forma como essas comissões lhes levam ou não aquilo que são os seus benefícios, os seus ganhos, que há muitos fundos de investimento que, no fundo,
vivem basicamente Das de comissões. cobrar comissões sobre desempenhos, quaisquer que eles sejam, porque atuam sobre o total do ativo. Mesmo quando perde, cobram a comissão. Cobram comissão, Sim. e portanto não é sobre a valorização, é sobre a gestão total do ativo. Mas há fundos em que as comissões só são cobradas sobre As mais-valias? pessoas têm que ver Ok. qual é, Não é a as regra, regras. não é a regra. Ok. E outras vezes até aparentemente nem há comissões. Mas aparentemente, porque são fundos que aplicam em outros fundos. Sim. E dizem que não têm comissões. Claro, quem tem comissão é o outro fundo, que a pessoa perceber. nem sabe quais são as comissões que esse tal fundo que as aplica, quais elas são. Portanto, cuidado com isso. Eu diria que no curto prazo, já agora, a volatilidade está muito elevada. E os picos de volatilidade, para quem gosta de especular e sofrer um bocadinho no mercado de capitais, correndo esses riscos, é vender volatilidade quando está alta e comprá-la quando está baixa. Claro. É o clássico. Portanto, é que volatilidade em si é vista como um ativo. E, portanto, as pessoas podem investir em volatilidade nesse ativo. Têm que estar muito atentas. E seguir e têm aquilo que perceber minuto a bocadinho. minuto. Portanto, é tal literacia financeira Sim. para perceberem, por exemplo, o que é um índice de volatilidade, como é que ele é construído e como é que se pode investir comprando ou vendendo esse índice. A DEC Proteste segue muito atentamente, não sei quantas milhares de ações e outros tantos produtos. Atualmente, e para vermos um bocadinho da nossa história, nós quando começámos acompanhávamos 130 fundos de investimento. Na altura era o que havia disponível para o pequeno investidor em Portugal. Portanto, em Portugal sempre houve um público mais de private da banca, Sim. que tinha acesso a outros fundos que não Aliás, o os retalho, bancos, digamos. alguns Mas estes, bancos tinham edifícios private, que era só para os mais endinheirados. Os produtos acessíveis na banca de retalho eram, grosso modo, eram 130 limitados, fundos. sim. Hoje em dia, a DEC Proteste Invest acompanha 5.900 fundos e ETFs. Meu Deus. Portanto, são cerca de 4.200 fundos e 1.700 ETFs, que estão na nossa base de dados e são acompanhados diariamente a sua valorização e ETFs nem existiam em 1995 quando apareceram, acho eu. Não eram ainda existentes por aqui. Não, pois não, só noutros mercados, exatamente. Sim. Portanto, estes 30 anos é também muito mais recente. É muito mais recente claro. nos ETFs. Foi um produto que ajudou muito a democratizar, digamos, o acesso aos mercados. Porquê? Porque há ETFs que seguem índices, temos ETFs para tudo e mais alguma coisa. Temos ETFs de ouro, temos ETFs com criptomoedas, temos ETFs de matérias-primas, temos ETFs de mercados bolsistas. Portanto, Por falar em criptomoedas, quando apareceram em 1995. Mas é preciso cuidado com o ETF que se está a escolher, porque há ETFs também que são alavancados, há ETFs que são curtos, ou seja, a pessoa está a comprar o índice, mas não a ficar longo, mas o contrário, está a apostar na queda do índice. E é preciso cuidado na escolha dos ETFs. Uma coisa que nós dizemos sempre quando recomendamos um ETF para um mercado, dizemos, é este o ETF, atenção que o código ISIN é este, que é para a pessoa não escolher um ETF com um nome parecido, que muitas vezes significa coisas diferentes. Quando apareceram em 95, imagino que nem nos vossos sonhos mais selvagens conseguissem imaginar o aparecimento daquilo que nós chamamos criptomoedas, hoje em dia. Sim, na altura não era expectável. Não era expectável. Acho que aconteceu depois da crise financeira já, Sim. E pronto, foi em 2012. Isto para dizer o quê? Para quem está na DEC Proteste como o Luís, como o João há 32 anos, isto obriga também a um esforço mental de atualização e de perceber estas novas realidades constante. Sim, aqui em relação às gerações mais jovens que têm a maior adesão por este tipo de ativos especulativos. Sim, que, tratam as cripto por tu. No fundo, a criptomoeda é um ativo que não tem nenhum valor intrínseco e, portanto, apenas... É um valor simbólico. Apenas depende de haver mais procura sobre esse ativo. É literalmente um valor simbólico e este simbolismo é partilhado por várias pessoas. Sim, e portanto o que nós fazemos é dar a recomendação
de que as pessoas tenham a noção do risco elevadíssimo em que estão a colocar-se ou exporem o seu património a esse ativo. Bom, e damos, quanto muito, os cuidados a ter com as fraudes que existem, claro, que são muitíssimas, e, portanto, para escolherem plataformas seguras, e dentro dessas fazemos alguma comparação entre as que consideramos seguras e que estão com custos aceitáveis. Estamos também quase a terminar. Antes de uma última ronda, só para dizerem o que vos apetecer, deixo sempre isso para o fim, mas não, uma última pergunta ao João Duque. Olhando para a história da evolução dos mercados, dos produtos, dos consumidores, dos investidores, o que é que lhe parece que os próximos anos... Como é que vão parecer os próximos anos? É possível fazer algum tipo, não digo futurologia, nem sequer gosto da palavra, mas... Quer dizer, à medida que os próximos anos vão ser à medida daquilo que são os investidores hoje mais jovens, não é? Que estão muito mais virados para estes produtos. Mais virados para... Ou seja, vem aí um libertarismo. Eu diria que o perigo é fazerem coisas mais isoladas, mais independentes. Não é? Fazer é no sentido de tomar posições de investimento mais isoladas e mais independentes. Bolhas a que outros não terão acesso facilmente, é isso? Potencialmente, porque a pessoa está em casa. Bom, antigamente a pessoa para fazer um investimento ia ao banco. Sim. E de alguma forma tinha um profissional que pode-se dizer que, estavam a vender produtos que, como já aqui foi levantado por João Sousa, dizendo que há um conflito de interesses às vezes entre o banco e aquilo que está a oferecer, não é? É como se fôssemos um médico e o médico fizesse uma prescrição de produtos de farmacêuticos que ele próprio produzia, não é? Portanto, a internet está cheia disso, diga-se. Pronto, mas é assim, os bancos sempre fizeram muito isto, mas estavam autorizados e de certa forma são supervisionados, etc. E nós tínhamos um interlocutor que nos podia ajudar a tomar alguma decisão. Podia ser limitada, podia ser totalmente eficiente, mas de alguma forma, na maior parte dos casos, estava ali contida. Uma pessoa, quando está em casa sozinha, a fazer investimentos na net, numa conta de criptomoedas, numa plataforma disto ou daquilo, está mais só, está menos acompanhada. É talvez que tem que confiar totalmente no seu conhecimento e depois é muito influenciado e permeável por isso, que é aquele... O influencer, o não sei o quê, nem sei o que lhe chegar à mão, o que o impactar, não é? Pronto. Dito isto, se estas gerações estão cada vez mais a isolarem-se e a ficarem cada vez mais em casa, há discotecas a fechar nas principais cidades do mundo. Os casinos estão com dificuldades porque os jovens estão a ficar em casa a jogar online. Portanto, joga-se mais, mas joga-se mais online. Portanto, se as gerações futuras vão ser gerações que estão mais isoladas em toda a sua atividade, porque estão sempre intermediadas por telemóvel ou por outro dispositivo qualquer, significa que esse investimento vai ser mais feito por estes canais. E, portanto, vão ter mais este risco. E os mais idosos vão desaparecendo, naturalmente, da face da terra, e esse tipo de canais que eles usavam vão sendo cada vez mais fechados. Isso é um nível mais individual, já agora um nível mais genérico. Parece-lhe que todas as reformas de regulação que têm sido postas para evitar crises, para evitar quedas, para evitar o que quer que seja... Vamos ter mercados menos voláteis no futuro, menos crises, menos recessões, ou isso... Não acredito nisso, até pelo contrário, porque aquilo que se tem visto é, à medida que nós somos agentes cada vez mais ativos e imediatamente ativos, porque estamos em cima da informação e porque podemos atuar imediatamente... Vivemos num mundo imediatista também, sim. Exatamente, mais nós contribuímos para os sucessos e insucessos de qualquer que sejam as oscilações. Está a ver a ideia? Pronto. Antigamente não. Hoje sabia uma informação, amanhã de manhã ia ao banco para dar ordem. Entretanto, a reação agora não é assim. Não. Agora a Bolsa de Nova Iorque ainda está aberta e eu, agora que acabei de saber qualquer coisa, vou já e entretanto já os algoritmos estão a atuar também. Exatamente. Mas se já não estiver Nova Iorque aberta, se calhar já está Tóquio. Ou são 2 ou 3 da manhã, eu estou com uma despertina, estou a ler qualquer coisa, sei que há um tremor de terra terrível, não sei aonde, eu sei que as seguradoras amanhã então eu invisto imediatamente. Portanto, o mercado está aberto 24 horas, tem muitíssimo mais agentes e diretamente, não é, influenciáveis e influentes.
por um lado. E isso acho que tem provocado isto as oscilações cada sublinha vez a maiores. importância de instituições como a DEC Proteste para acompanharem Por as exemplo. pessoas. Certo, e portanto o modo como se negocia é muito mais rápido, muito mais algoritmos que executam as ordens, Sim, nem carecem de intervenção humana. É isso que eu ia dizer, alguns nem recebem ordens, já têm o programa lá Mas, posto. E vamos a uma última houver- ronda para dizerem o que acham que devia ser dito e que ainda não foi dito acerca deste assunto. se puder começar então, Força! há um aspecto que aqui ainda não falámos dos mais jovens algumas vezes, falando na sua maior aceitação ao risco, e eu diria que há um aspecto que é muito necessário alertar os jovens, que é pensarem que um dia mais tarde, quando se forem a reformar, vão ter que enfrentar uma quebra de rendimentos das pensões da Segurança Social que lhes serão atribuídas, que é um estrondo, uma quebra de rendimento que é estrondosa. Portanto, basicamente... Vai ser uma fração do que seria hoje. Do Aging Report da Comissão Europeia indicou que há uma taxa de substituição, que é o rácio entre a pensão que será atribuída e o último salário, que será apenas de 38,5%. Ou seja, só vai receber 38,5% do último salário. Ou seja, é um isto terço, em 2050. quase. Ou seja, 2050 parece que é daqui a uma eternidade, mas não é. Já li. Não é. É para quem tem agora 40 anos de idade. Sim. E eu diria que quem tem agora 40 anos de idade ou menos deve pensar que a sua reforma, quando for atribuída, será de 40% do último salário, cerca de 40%. Ou seja, tem que começar a poupar desde já, quando iniciar a vida ativa. É um problema... Mas é curioso, deixe-me só interromper, porque vivemos num tempo e com uma juventude tão imediatista, como dizemos, mesmo não só a juventude, até as gerações mais tardias estão a aderir a este modo de estar, que quando eu digo, tens de pensar na reforma, riem-se, não dão valor a isso, e eu respondo sempre, olha que é a pior altura da vida para ser pobre, ou para passar dificuldades, é quando tu já estás velho e doente, ainda para mais tens que contar os tostões para ter algum conforto que não vais poder ter. Mas as pessoas não estão parece muito sensibilizadas para isso, ainda bem que o sublinhou. E como vá lá, o esforço de poupança tem que ser muito grande para acumular um capital que compensa essa quebra de rendimentos, quanto mais cedo começar, melhor. Sim. Portanto, isto não é uma poupança que se começa a fazer a 5 anos de se reformar. Não. Isto tem que ser, a 30. Preferencialmente, ao pouco tempo depois de iniciar a vida ativa. A 30 ou 40 anos era o ideal. Os jovens têm aquela primeira necessidade de habitação, que é muito difícil de conseguir resolver hoje em dia, mas o passo seguinte será logo, nos primeiros anos da vida ativa, começar a pôr algo de parte. Os incentivos em Portugal para a poupança também, isto era outro podcast, também não são os maiores. Não são, infelizmente não. E já agora também a última reflexão, João Duque. A minha reflexão é, naturalmente, pegando até nas palavras de João Sousa, que é fazer um planeamento adequado às várias fases da vida. E nunca é tarde para começar. Naturalmente, quem começa aos 65 anos de idade a poupar para se aposentar, por exemplo, aos 67, não deve estar à espera de grande coisa, não é? Portanto, mas se começar mais cedo, aí, fazer o planeamento adequado, com a diversificação certa, não esquecendo também, já agora, que um imóvel que serviu durante a vida para albergar uma família, que até pode ter sido de alguma dimensão, pode ser sempre um ativo e deveria ser um ativo a considerar naquele que é o período dourado da vida. As pessoas estão muito agarradas à sua habitação, mas deveriam pensar, e as instituições financeiras, ou parafinanceiras, ou em colaboração com as instituições financeiras, deveriam agora criar sistemas que permitissem às pessoas usar, em sentido contrário, os investimentos que fizeram, mas para beneficiar do seu rendimento, deixando cá o que sobrar dessa poupança. Isto é, fazer o processo ao contrário. Em vez de estar a usar e ir pagando, é estando a usar, ir recebendo por conta do consumo de capital que há de deixar em sobra aquilo que... Quem não tiver descendência, nesse caso. Quem tiver, deixa o saldo. Pois. Porque, repare-se, porque é que uma pessoa que começa do zero e paga uma casa toda não tem direito a consumir o investimento que fez. Claro.
Estou a perceber. Está a ver a ideia? Sim. Quer Não dizer, se vê não tem isso que se fazer. dito por aí. Não, É a mas primeira vez a mas fazer. Não tem tradição em Portugal, Não mas tem tradição. é possível. Mas, Sim, repare, sim. E a pessoa nem tem que estar a usar aquele bem, aquele imóvel, porque o imóvel fica desadequado. Imagino que é um casal com 3 filhos, com uma casa um bocadinho maior, que tenha 4 quartos. E eles só usam um. Eles depois vão-se embora e fica uma casa enorme para um casal com uma certa idade. Infelizmente, depois algum acaba por morrer, fica o outro sozinho. Quer dizer, uma casa um gigante para uma pessoa só não faz sentido nenhum. Há outras famílias que se calhar precisam daquele espaço. Em vez de estarem a construir casas novas, podemos fazer uma rotação. E é isso, numa sociedade mais desenvolvida, que se faz, em que a pessoa não tem que vender o imóvel para estar a beneficiar desse rendimento. Portanto, instituições como seguradoras, que sempre fizeram parte dessa função de adquirir para arrendar. Antigamente as seguradoras compravam imenso, porque os prazos de investimento das seguradoras são a muito longo prazo. Claro. Pronto, portanto, instituições, ou bancos, ou seguradoras, ou com estas instituições desenvolverem sistemas que possam fazer aqui isto, esta bela ideia. fundamental. João, ia dizer alguma coisa? Não, tá. Ok. Eu queria agradecer aos 2 Joões, desculpem-me Verdade. tratá-los assim, o João Duque e o sim. João Sousa. Muito obrigado aos 2 pela importante reflexão que nos deram a oportunidade de fazer em conjunto e obrigado também a quem nos seguiu. Quero dar mais uma vez os parabéns aos 30 anos da DEC Proteste Invest. Muito obrigado. Parabéns. Desculpa, eu não comecei por aí. Exatamente, mas não há acaba. problema. A gente imagina que sim. E quero sublinhar isto. Quem quiser saber mais sobre este tema pode consultar o site da DEC Proteste em deco.proteste.pt/investe e ali pode consultar várias recomendações de especialistas sobre investimento, poupança, bem como esclarecimento de dúvidas para questões relacionadas com os vários produtos financeiros disponíveis. Há também a linha telefónica do Serviço de Informação da DEC Proteste que pode e deve ser usada para pedidos de esclarecimento em matéria de direitos do consumidor e pode apontar 218-410-858. De resto, o de sempre, este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador e também em deco.proteste.pt. Este episódio teve a coordenação editorial de Filipe Amoroso, produção de Sandra Borges, o som é da Índigo, com sonoplastia de Guilherme Lopes. Eu sou Aurélio Gomes e o Pode Pensar da DEC Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.